O ar frio de Camford Science Park, um enclave de vidro e aço polido aninhado nos arredores verdejantes de Cambridge, vibrava com uma energia quase palpável. Era ali, no Instituto Solaris de Energia Renovável, um farol de inovação britânica, que Arthur Mendes, um jovem pesquisador brasileiro de 27 anos, sentia o futuro pulsar nas pontas dos dedos. Pálido, com cabelos escuros e lisos que teimavam em cair sobre os óculos de aro fino, Arthur contrastava com a modernidade asséptica do laboratório. Sua simplicidade nas vestes, camisas de tons neutros, calças jeans, denunciava uma origem humilde, um percurso árduo desde o interior do Brasil até a elite acadêmica inglesa, impulsionado por uma bolsa de estudos e uma paixão incandescente pela ciência. Essa paixão ardia agora com a promessa de uma descoberta: células fotovoltaicas orgânicas de baixo custo e eficiência revolucionária. Os dados no ecrã do seu computador eram mais do que números. Eram a memória da doença do seu pai, agravada pela poluição industrial, e a esperança de um futuro mais limpo. Uma ansiedade familiar apertou-lhe o peito. Em minutos apresentaria estes resultados preliminares à doutora Beatriz Negrão, a diretora do seu departamento, uma lenda no campo da energia renovável. A simples menção do seu nome evocava uma mistura de admiração e temor. A chegada da doutora Negrão ao instituto era sempre um evento. Mulher negra por volta dos seus 45 anos, possuía uma beleza imponente e uma elegância que transcendia as roupas de grife sóbrias que vestia. Seus cabelos eram impecavelmente arrumados, a maquilhagem discreta, as joias refinadas. Sua ascensão meteórica na competitiva Academia Britânica, superando barreiras raciais e de gênero, era matéria de inspiração e, para alguns, de inveja. Sua postura ereta, o olhar penetrante, o sorriso carismático que raramente atingia os olhos, tudo nela comunicava poder. Na sala de reuniões minimalista, o contraste entre os dois era gritante. Arthur, encolhido na sua cadeira, gesticulava nervosamente enquanto explicava os gráficos. Beatriz ouvia, a cabeça ligeiramente inclinada, uma expressão indecifrável. Quando Arthur terminou, um silêncio tenso preencheu o ar. "Impressionante, Arthur", disse Beatriz finalmente. A sua voz aveludada, mas com um timbre de autoridade. Realmente promissor. Um raro brilho de entusiasmo pareceu tocar os seus olhos. "Devemos proteger isto. Mantenha esta pesquisa sob o mais absoluto sigilo por agora. Qualquer comunicação, qualquer atualização, centralize diretamente comigo. É crucial para a propriedade intelectual." Arthur, aliviado e lisonjeado, concordou prontamente. Naquele momento, a sugestão pareceu-lhe a mais pura manifestação de apoio e prudência. Não podia imaginar que aquelas palavras seriam o início de uma descida a um labirinto de manipulação e angústia. Os dias que se seguiram transformaram-se num borrão de trabalho intenso e pressão crescente. Beatriz Negrão, fiel à sua palavra, centralizou tudo. As reuniões tornaram-se diárias, por vezes mais de uma. Eram interrogatórios exaustivos sobre cada detalhe da metodologia de Arthur, cada variável, cada resultado. Ela dissecava o seu trabalho com uma precisão cirúrgica, que a princípio Arthur admirou como rigor científico, mas que gradualmente começou a sentir como uma forma de cerco. As suas perguntas, inicialmente construtivas, adquiriram um tom que o fazia duvidar da sua própria competência. "Tenha certeza deste método de deposição, Arthur. Não seria mais robusto se tentasse a abordagem X", ela sugeria. E a abordagem X era sempre algo que o desviava ligeiramente do seu caminho original, consumindo tempo e energia preciosos. O isolamento foi a segunda tática, implementada com uma subtileza desconcertante. Para manter o foco e evitar fugas de informação, Beatriz aconselhou a não discutir o projeto com outros colegas. O professor Gilberto Salles, um pesquisador negro mais velho, também brasileiro e uma das poucas figuras no instituto por quem Arthur sentia uma afinidade quase paternal, foi especificamente mencionado. "O professor Salles é brilhante, claro", disse Beatriz, com um leve encolher de ombros, "mas talvez um pouco conservador demais para a vanguarda que estamos a explorar aqui. As suas ideias poderiam inadvertidamente atrasar-nos." Arthur, embora sentisse falta das conversas estimulantes com Salles, acatou. Estava sobrecarregado, a sua confiança minada pelas constantes microcríticas de Beatriz, mas racionalizava tudo como a exigência natural de uma pesquisa destinada a mudar o mundo. O peso da responsabilidade, amplificado pela figura imponente da sua supervisora, era esmagador. Foi numa tarde cinzenta, enquanto passava pelo corredor que levava ao gabinete do diretor do instituto, Dr. Alistair Finch,
um inglês aprumado e com ar de quem raramente sorria, que Arthur ouviu algo que o fez parar. A porta estava entreaberta e a voz de Beatriz, clara e confiante, ecoava lá de dentro. E com esta nova abordagem às células orgânicas, Dr. Finch, prevemos um aumento de eficiência na ordem dos 30%. É uma linha de pesquisa que o nosso departamento tem vindo a desenvolver sob a minha liderança nos últimos meses. Arthur sentiu um arrepio. Os 30%, a nova abordagem, eram os seus números, as suas ideias. A forma como Beatriz os apresentava, como se fossem o culminar de um esforço coletivo liderado por ela, fê-lo sentir-se subitamente invisível. O professor Salles, com a sua vasta experiência nos corredores sinuosos da Academia Britânica e uma sensibilidade aguçada para os jogos de poder, já tinha notado o isolamento de Arthur e a forma como Beatriz parecia orbitar cada vez mais de perto o trabalho do jovem. O professor Salles, com sua vasta experiência nos corredores sinuosos da Academia Britânica e uma sensibilidade aguçada para os jogos de poder, já tinha notado o isolamento de Arthur e a forma como mutando. Numa tarde, encontrou Arthur na cantina, o rapaz a mexer distraidamente num prato de comida intocado. Arthur, meu filho, começou Salles, a sua voz calma e grave. Não mencionou Beatriz, não fez acusações. Em vez disso, partilhou uma anedota sobre um jovem colega anos atrás que tivera uma ideia brilhante roubada por um superior ambicioso. Na nossa área, Arthur, concluiu Salles, pousando uma mão no ombro do rapaz, a única coisa mais importante que uma boa ideia é a prova de que ela é sua. Documente tudo. Cada passo, cada e-mail, cada conversa. Guarde cópias. Seja meticuloso. O aviso, embora velado, ressoou profundamente em Arthur. A partir daquele dia, a sua meticulosidade natural ganhou um novo propósito. Começou a fazer cópias de segurança de todos os seus dados brutos em discos externos, guardados no seu pequeno apartamento em Cambridge. Reencaminhava para o seu e-mail pessoal as comunicações mais importantes com Beatriz e mantinha um diário detalhado das suas interações e dos progressos no laboratório, com datas precisas. Laura Antunes, uma colega pesquisadora, também brasileira, que trabalhava no laboratório ao lado, notava o estresse crescente de Arthur. Via-o sair cada vez mais tarde, as olheiras mais profundas. Quando tentava sondar Beatriz sobre o projeto de Arthur, recebia respostas evasivas ou um sorriso polido que não convidava a mais perguntas. Laura sentia uma simpatia por Arthur, mas o receio de se indispor com a poderosa Dr. Negrão era um freio poderoso. A bomba caiu numa reunião de departamento. Com um ar de triunfo contido, Beatriz Negrão anunciou que o Instituto Solaris tinha sido convidado a apresentar os seus avanços mais significativos na prestigiosa Conferência Internacional de Energias Renováveis em Genebra. E eu, disse ela, percorrendo a sala com o olhar, terei a honra de fazer a apresentação principal em nome do nosso departamento. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Beatriz então virou-se para Arthur. Arthur, o seu trabalho técnico tem sido fundamental. Preciso que prepare a maior parte do material da apresentação. Os slides, os resumos técnicos. Estou terrivelmente ocupada com questões estratégicas e de financiamento para o departamento. Nos dias seguintes, Arthur mergulhou na tarefa, um sentimento de premonição a crescer dentro dele. Seguindo as diretrizes precisas de Beatriz, que incluíam um template específico e uma narrativa que ela já tinha delineado, ele montou os slides. Então viu. A sua pesquisa, os seus gráficos, as suas conclusões eram o cerne da apresentação. Mas o seu nome aparecia apenas uma vez, num slide final de agradecimentos, perdido entre uma lista de técnicos de laboratório e fontes de financiamento. Como autora principal, em letras garrafais, figurava Doutora Beatriz Negrão. O chão pareceu fugir-lhe dos pés. Com os slides impressos a tremerem-lhe nas mãos, procurou Beatriz. Encontrou-a no seu gabinete, a ditar um e-mail à sua assistente. Doutora Negrão, começou Arthur, a voz embargada, esta apresentação, o meu nome. Beatriz olhou para ele por cima dos óculos de leitura, uma sobrancelha arqueada. Sim, Arthur, algum problema com os agradecimentos? Não é o agradecimento, gaguejou ele. É a autoria. Esta é a minha pesquisa. Os dados, as ideias. O sorriso de Beatriz tornou-se gélido. Arthur, sejamos claros. A linha de investigação fundamental, a visão estratégica, sempre foi minha. Você foi um executor técnico competente, admito, e está a aprender muito. Deveria sentir-se grato por esta oportunidade de contribuir para um projeto desta magnitude. Ela levantou-se, a sua presença a encher a sala.
E espero que não esteja a pensar em criar problemas. O seu contrato de pesquisador júnior é revisto anualmente, como sabe. Seria uma pena se um mal-entendido prejudicasse o seu futuro promissor. A ameaça, embora velada, era inequívoca. Arthur saiu do gabinete sentindo-se esmagado, traído. Procurou o professor Salles, o desespero estampado no rosto. Salles ouviu em silêncio, o seu semblante carregado. Juntos organizaram o dossiê de provas que Arthur tinha vindo a acumular, os cadernos de laboratório datados, as trocas de e-mail, os metadados dos arquivos que comprovavam a sua primazia. Não desista, Arthur, disse Salles, com uma firmeza que surpreendeu o jovem. A verdade tem um caminho tortuoso, mas ela encontra luz. Secretamente, Salles usou alguns dos seus antigos contactos e uma pequena parte das suas economias para garantir que Arthur tivesse como ir a Genebra. Laura, ao ver o estado de Arthur e ao ouvir fragmentos da história, sentiu uma pontada de culpa pela sua passividade. Ofereceu palavras de apoio, mas confessou o seu medo. Beatriz é poderosa, Arthur. Tenha cuidado. Genebra recebeu os participantes da conferência com um sol pálido de outono e a habitual efervescência dos grandes eventos científicos. O auditório principal estava lotado. No palco, sob os holofotes, a doutora Beatriz Negrão irradiava carisma e confiança. O título da sua apresentação brilhava no ecrã gigante atrás dela, revelando o futuro da energia solar, novas fronteiras em células fotovoltaicas orgânicas. Arthur assistia da plateia, um nó no estômago. Ao seu lado, o professor Salles oferecia um apoio silencioso, um olhar encorajador. A pasta com o seu dossiê repousava pesadamente no seu colo. Beatriz discorria sobre os nossos avanços, as descobertas do nosso departamento, com uma eloquência que tornava a mentira ainda mais dolorosa. Os slides, meticulosamente preparados por Arthur, eram a prova visual da sua genialidade agora usurpada. Quando Beatriz concluiu, sob uma salva de palmas, o moderador abriu a sessão de perguntas e respostas. Várias mãos se ergueram. Arthur sentiu o coração bater descompassado. Era agora ou nunca. Respirou fundo. A imagem do seu pai, a lembrança do conselho de Salles, a injustiça a queimar-lhe por dentro. Levantou a mão. O moderador concedeu-lhe a palavra. Arthur levantou-se, as pernas a tremerem ligeiramente. A sua voz, ao início, saiu hesitante, quase um sussurro no microfone. Doutora Negrão, parabéns pela excelente e detalhada apresentação da minha pesquisa. Um murmúrio percorreu o auditório. Beatriz, no palco, franziu o sobrolho, um brilho de irritação a cruzar-lhe o olhar, mas manteve o sorriso polido. Arthur recompôs-se. A sua voz ganhou firmeza. O trabalho que acabou de apresentar, doutora, desde os conceitos iniciais até aos dados experimentais que fundamentam estas conclusões revolucionárias, é fruto de meses da minha investigação solitária, conduzida sob a sua supervisão, é certo, mas com a minha autoria intelectual. Ele abriu a pasta. Tenho aqui, continuou, a voz agora clara e incisiva, cópias dos meus cadernos de laboratório, com datas que antecedem qualquer menção a este projeto específico pela doutora Negrão. Tenho trocas de e-mail onde apresento estas ideias originais e os primeiros resultados. Tenho os metadados dos arquivos digitais que comprovam inequivocamente a minha autoria e o desenvolvimento progressivo desta descoberta. O silêncio no auditório era total. Os rostos estavam virados para Arthur, depois para Beatriz, numa expectativa tensa. Este dossiê completo, anunciou Arthur, foi submetido esta manhã ao Comitê de Ética desta conferência e à ouvidoria do Instituto Solaris em Cambridge. Beatriz tentou manter a compostura, mas uma ligeira palidez era visível sob a sua maquilhagem. Isto é um absurdo, disse ela, a voz controlada, mas com um tremor subjacente. O jovem Arthur está claramente a interpretar mal uma colaboração frutífera. É um pesquisador júnior talentoso, mas talvez um pouco ambicioso demais, procurando os holofotes indevidamente. Mas as palavras de Arthur tinham plantado a semente da dúvida. Alguns pesquisadores na plateia, talvez rivais de Beatriz ou simplesmente defensores da ética científica, começaram a dirigir-lhe perguntas mais incisivas sobre a cronologia do projeto e o envolvimento de Arthur. Laura Antunes, sentada mais atrás, discretamente, mas com uma decisão súbita, ligou a câmara do seu telemóvel e começou a gravar a troca de acusações. O burburinho no auditório transformou-se num clamor abafado. O palco, antes símbolo do triunfo de Beatriz, tornara-se o cenário do seu possível desmascaramento. O escândalo irrompeu com a força de uma tempestade no meio acadêmico.
A gravação de Laura, partilhada anonimamente em redes sociais científicas e fóruns de discussão, viralizou, cada visualização e comentário a aumentar a pressão sobre o Instituto Solaris. As palavras de Arthur, a sua calma apresentação das provas, contrastavam com a tentativa de desdém de Beatriz, tornando a sua posição cada vez mais insustentável. De volta a Cambridge, o Dr. Alistair Finch, diretor do Instituto Solaris, viu-se no centro de uma crise de relações públicas. Para controlar os danos e sob o escrutínio da comunidade científica internacional, foi forçado a anunciar a suspensão imediata da doutora Beatriz Negrão e a abertura de uma investigação interna rigorosa, prometendo total transparência, uma promessa que muitos receberam com ceticismo. A investigação, no entanto, impulsionada pelas evidências irrefutáveis do dossiê de Arthur e pela pressão externa, não pôde ignorar os factos. A autoria de Arthur Mendes foi inequivocamente confirmada. Convites para apresentar o seu trabalho em outras conferências e propostas de colaboração de instituições de renome começaram a chegar. O professor Salles, numa jogada que surpreendeu muitos pela sua aparente rapidez, foi nomeado diretor interino do departamento, com o mandato de rever e fortalecer as políticas de ética em pesquisa do Instituto. Meses depois, a poeira começava a assentar. Arthur estava a finalizar o artigo científico que detalhava a sua descoberta, desta vez com o seu nome e apenas o seu, como autor principal. A batalha tinha deixado cicatrizes, uma certa cautela que antes não possuía, uma sombra de desilusão nos olhos, mas também o tinha fortalecido. Tornara-se mais assertivo, mais consciente do seu valor e dos perigos do mundo acadêmico. Começou, informalmente, a mentorar pesquisadores mais jovens no Instituto, partilhando não apenas conhecimento científico, mas também a importância de proteger o seu trabalho intelectual e de se manterem vigilantes. Quanto a Beatriz Negrão, a investigação interna concluiu pela sua responsabilidade na apropriação indevida. Foi desligada do Instituto Solaris. No entanto, não enfrentou acusações criminais. A sua vasta rede de contactos e a sua reputação anterior, embora manchada, não foram completamente destruídas. Alguns meses mais tarde, notícias discretas indicavam que ela tinha assumido uma posição de consultoria sênior numa grande empresa de tecnologia privada, sediada noutro país europeu. O sistema, como Salles tantas vezes alertara Arthur, raramente punia os seus poderosos de forma exemplar. A cena final encontra Arthur no seu laboratório no Instituto Solaris. O espaço, antes palco de tanta angústia, agora parecia mais leve. Ele olhava pela janela, observando o pôr do sol atingir de dourado os edifícios modernos de Camford Science Park.